Luz, câmera, ação. Começa agora o Código Aberto, seu programa semanal de estudo da Bíblia, o programa de jovens que amam a palavra de Deus. Ingmar Bergman foi um grande cineasta sueco do século passado. E antes de ser famoso, ele um dia chegou numa grande catedral, olhou para uma foto de Jesus e disse: "Fala comigo." Eu não sei qual o problema que ele estava vivendo, mas ele precisava de uma resposta de Deus, e tudo o que ele ouviu foi o eco das suas palavras naquela grande catedral. A partir daí ele descobriu e imaginava que Jesus não existia, que Deus não existia, ou pelo menos não se importava com ele. Ele escreveu uma trilogia, 3 filmes que falam de um Deus que está ausente, chamada Trilogia do Silêncio. E você, acha que Deus se importa com você, que Deus está atuando na sua história? Hoje, aqui no Código Aberto, nós vamos falar sobre Deus e a história, um assunto muito importante. E para falar sobre esse assunto, eu convido então os meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, então a conversarem aqui com a gente. Vocês podem falar o nome de vocês. Você... Eu conheço você de algum lugar, hein, cara? Parece familiar, não é? Familiar, você esteve aqui no Código Aberto? Sim, semana passada. Semana passada, você gostou então, cara? Gostei pra caramba. Né? Você gostou do assunto, gostou de tudo aí, né? Muito bom. Fala de novo o seu nome para quem esqueceu aí. Meu nome é Henrique e eu trabalho aqui no Novo Tempo como editor. Olha que legal, hein? Muito bom. Você edita esse programa também ou não? Não, eu edito Revista Novo Tempo. Ah, programa de notícias da igreja que vai ao ar todas as sextas-feiras. Mas você tem sonho de editar aqui o Código Aberto, quem sabe um dia, hein? Quem sabe um dia, não é? Mas tem muitos erros, o apresentador erra bastante, aí dá muito trabalho. Não tem problema, tá aqui pra isso, né? É melhor você né? continuar no Revista aí. E vocês duas jovens, e aí? Quem fala primeiro aí? Os nomes de vocês, o que vocês fazem da vida? Vamos por ordem aqui. Meu nome é Alana, eu trabalho também aqui na TV Novo Tempo, sou produtora do programa Evidências e do Lições da Bíblia também. Que legal, muito bom. Então você vai ser perita aqui no assunto da lição de hoje, porque você já estudou todas as lições adiantado, então, e aí? Assim como vocês, né? Assim como todo mundo aqui. Espero, né, pessoal, né? Porque afinal a gente tem que estar bem embasado aqui. Então aí, a produtora aí do programa Lições da Bíblia, que também estuda, né, o nosso guia de estudo aí, só que dos adultos. Muito, muito legal, com o pastor Laerte Lanza, que foi meu professor, inclusive, né? Olha que bonito. E você? Você também trabalha por aqui? Trabalho. Pelo jeito sim, né? Meu nome é Alessandra, trabalho aqui na Novo Tempo também como produtora assistente do programa Educação. Ah, que legal. Vocês trabalham há quanto tempo aqui? Faz muito tempo? Vocês são novinhos, né? Vocês não trabalham aqui há mais de 20 anos, né? Não. Um ano. Não. Um ano. Ah, não, fez tem um 15 ano, anos, né? Só para deixar claro também. Não tinha tem nem ser como 20. ser mais de 20. antes. Ah, de SAT, eu lembro desse tempo. Olha que legal. Quanto tempo vocês trabalham aqui? Eu acho que eu sou a mais nova contratada, né? Eu estou aqui há um mês. Um mês? Um mês e pouco. Ah, Um que mês. legal. E você, Alana? Eu já deu 1 ano e um pouquinho, 1 ano e 2 meses também. Ah, Eu que tô legal. 1 ano e 1 mês agora. E vocês vieram da onde, assim, para trabalhar aqui? Vocês já moravam aqui por perto? Vocês moram para que lado, assim? Eu vim do NASP, me formei em publicidade, depois de jornalismo, e aí eu vim pra cá. Mas Do você é da NASP onde, Campos- assim? De nascer, De nascer. concebida em Brasília. Sou de Brasília, Brasília. Que legal, que legal. Eu sou de todo lugar, eu nasci no Rio de Janeiro, mas estudei no IASP, daí me mudei pra fora do país, daí me voltei e tava trabalhando em Caruaru, antes Olha de vir só, que pra cá. legal. Então o IASP, o NASP também participou da gente no Giro Universitário, muito legal. Então você, mais uma vez, um cara internacional aí, cara. Eu sempre tenho que falar, porque eu admiro muito pessoas que moraram... Eu nunca consegui, eu sempre tentei morar fora, nunca ninguém me aceitou. E o pior é que eu já fui para países da África fazer trabalhos, né, missionários e tal, mas para os Estados Unidos, outros cantos assim, né, Europa ainda não fui, e não vão me negar visto. Eu nasci, eu nunca morei lá, mas nasci na região que mais manda gente ilegal para os Estados Unidos. Então acho que quando me virem lá, é melhor não falar para não comprometer aqui onde eu nasci. Mas quem não falou de onde veio? Eu não falei. Você. Eu sou de Fale-nos. São José dos Campos. A cidade aqui é do lado, pertinho, né? De Jacareí. Só que eu voltei do NASP agora e voltei pra minha casa. Então, fiz o caminho inverso aí. Que legal, gente. E eu queria apresentar já o código de hoje. Vocês sabem, né? Vocês estão assistindo o Código Aberto, né? Ou vocês Sim, assistem lições claro. da Bíblia? Assiste os dois, né? O pai e o filho. Ah, ok. Eu vou acreditar em você, viu? Então a gente sabe que a gente tem um código, vocês acertam, é fácil, difícil. Tem gente que às vezes acha que tá meio difícil aí, mas geralmente a gente faz uma coisa, dá uma colher de chá. E hoje a gente vai dar um muito fácil, tá bom? Antes da oração, já vamos dar o código lá para o pessoal já começar a pensar. Então, atenção, você tuiteiro de plantão, se liga no código de hoje, está aparecendo agora na sua tela. Olha só, você só vai me dizer
que nação simboliza esses metais aí, tá bom? Você tem ouro, prata, bronze, ferro e barro. Olha, tá de graça. Quem estuda a Bíblia aí já sabe, já ouviu isso aí. Quem não sabe, dá uma pesquisada na internet aí, tá bom? Então, você vai me dizer, ouro significa o quê? Prata, o quê? Bronze, o quê? Ferro, o quê? Ferro e barro, o quê? Mas em que contexto você deve estar perguntando, né? No contexto do assunto que a gente vai falar hoje, você tem que ficar prestando atenção para você poder interpretar isso aí. Tem a ver com interpretação, inclusive, aí, né? Profecia, tá bom? Então, já a gente vai voltar nesse assunto. Pessoal, valendo o presente de hoje, olha só que legal. Eu vou mostrar agora aqui como o nosso público é um público muito culto, tá bom? Muito culto, a gente vai dar esses 2 livros aqui, Projeto Sunlight e 1000 Cairão ao Teu Lado. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre esses livros depois da oração, quando a gente for fazer a introdução do nosso assunto. A gente comentou nos bastidores aqui, né? Parece que alguns de vocês gostam bastante desses livros. Inclusive, a gente escolheu esses para hoje por causa dessa conversa que a gente teve aí nos bastidores. Então, Projeto Sunlight, 1000 Cairão ao Teu Lado. Esses 2 livros você vai receber aí. Se você twittar para a gente, @códigoabertoNT, tá bom? Tweet para a gente, você vai concorrer. Dentre aqueles que tweetarem acertando, você vai concorrer então ao presente de hoje. Tá muito legal. Eu vou pedir para a Lana fazer a oração para a gente, para que a gente possa entender o assunto de hoje, a Bíblia e a história. É um Deus que controla a história ou que largou tudo aqui e a gente vai vendo de qualquer jeito. Alana, faz a oração com a gente, por favor. Oremos. Querido Pai que estás no céu, Senhor, muito obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estudar a sua palavra. Derrama o seu Santo Espírito sobre cada um de nós e sobre todos que estão nos vendo. Que possamos ser iluminados por Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Pessoal, a gente começou o programa hoje com luz, câmera, ação, a gente está falando aí de enredo, falando de história, porque tem tudo a ver com o assunto de hoje. E vocês, como são muito cultos, né? Você principalmente que usa óculos, você sabe que todo mundo que usa óculos é acima da média. Desculpa se você está assistindo o programa e não usa óculos, ou usa lente de contato, não vale. Gente, eu uso desde a 4ª série, 5º ano hoje, né? Eu sofria bastante. A produtora, desde os 5 anos de idade, a nossa produtora, para você ver como a nossa produtora, a Jaque, ela realmente é uma pessoa muito culta, por isso ela está nessa função. Vocês gostavam muito de ler quando vocês eram crianças, assim, tal, adolescentes? Não, nem Não tanto. pode mentir, tá? Não, porque o óculos não deixava direito, dava dor de cabeça. Cara, agora você quebrou meu argumento agora aqui. Que legal. E você, Alana, lia bastante, assim? Olha, eu vou assumir que quando eu era pequena eu não gostava muito, não. Aí até que a minha mãe começou a fazer um projeto que eu tinha que ler um livro por semana. Sua mãe era a mãe do Ben Carson? Porque a mãe do Olha, Ben Carson fez esse ela negócio de ler 2 livros por semana ela é e tal. educadora, né? Educadora, então tá explicado. Sou filha de educadores. Meu pai é diretor de escola e minha mãe é professora. E aí, um dos primeiros livros que eu tive que ler tá até aí, para ser sorteado. Qual é o livro? Fala pra Que gente. é o Projeto Sunlight. Foi um Projeção, eu vou até pegar que aqui foi o esse livro, assim, um dos livros que marcou, assim, a minha vida, até porque foi o primeiro legal. e eu achei que ia ser nossa, eu não vou conseguir ler. Eu li em uma semana, porque a história é muito legal, vale a pena, tweetem, vocês vão gostar. Eu li esse livro na 7ª série, que hoje é o 8º ano. Realmente era outro formato, outra capinha, né? Ele era pequenininho ali e tal. E é muito legal esse livro. Conta assim, rapidinho, assim, a história de quê, mais ou menos, tal. É de uma menina, que o nome dela eu não vou conseguir falar, que é um nome um pouquinho difícil, e tem um anjo Jader, eu acho, que acompanha ela, e ela está vivendo os últimos dias da Terra, e vai até o retorno de Jesus, mas só que na visão dela. Que legal. Então ela vai vendo as coisas acontecendo e você vai indo junto com ela. É bem bacana. Que legal. Nos bastidores você comentou, eu perguntei, algum livro legal? Você falou, 1000 Cairão ao Teu Lado, e eu falei, cara, eu tô com esse livro aqui. E esse livro aqui, você gostou também desse? Demais, achei demais, porque me deu uma força. Eu li esse livro numa época da minha vida onde eu tava me sentindo um pouquinho fraco na fé, vamos dizer assim. Tava me sentindo que eu tava sozinho, só eu, assim. Daí quando lendo esse livro, eu vi que, poxa, Deus abençoa aqueles que têm fé nele. Legal. Basicamente isso. E você? Eu não vou ter seu Então, livro aqui, mas qual que é o livro que você gostava aí? Meu livro. Mas eu tava Alessandra. ouvindo a Lana falando, né, de como ela começou a ler. E assim, acho que a mãe de todo mundo achou que a mãe do Ben Carson foi o mapa, né? Minha mãe acho que achou que eu ia virar médica, tinha que ler o livro do Ben Carson. E eu fui obrigada a ler também, mas não foi o meu maior apreço, assim. Mas o que eu gosto mesmo é o Desejado. Vai que o Ben Carson tá assistindo o nosso programa. Ele é o doutor dos Não, Estados Unidos. não. Pra Nada quem não contra sabe, a história dele, mas eu acho que o jeito, né, eu fui forçada. Pra quem não sabe a quem que é ler. Ben Carson, né? Ben Carson é um dos maiores neurocirurgiões aí americanos, né, do planeta, tal. Fez a primeira separação de gêmeos siameses e é um livro que a Casa Publicadora Brasileira tem, que eu li na minha adolescência também e
que é fantástico, mas não é esse, tá bom? Se você, doutor Ben Carson, está assistindo o programa com tradução aí nos Estados Unidos, desculpa, não é o que ela mais gosta, mas qual que é o outro, meu filho? O livro que eu mais gosto é O Desejado de Todas as Nações, que legal. da Casa Publicadora também. É uma história linda, que eu acho que a gente se encontra nessa história também. E é um livro que me marcou bastante. E a história de Jesus, né? A gente já apresentou no Dica Cult esse livro, é um livro grande, mas que Mas conta em vai detalhes. rapidinho. Vai rapidinho, né? Vai rapidinho. Uma dica aí para todo mundo aí. E a gente está falando então sobre roteiro. Deus, ele é um roteirista, certo? Deus escreve. Escreve, a nossa vida é prova disso. Mas existem duas visões a respeito de como Deus escreve a história. E eu queria que vocês comentassem comigo. Duas visões que, no meu ponto de vista, são dois pontos de vista errados. Tá? E eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. O primeiro ponto de vista é de que Deus ele escreveu cada detalhe do roteiro. Tá? Deus escreveu. Então, se eu quebrei um copo hoje, é porque aquilo ali era para acontecer, Deus escreveu aquilo, cada detalhezinho da minha vida, Deus escreveu isso. Tá certo isso ou tá errado? E o segundo ponto, aí vocês podem comentar na ordem que vocês quiserem, é que Deus escreveu linhas gerais, Deus foi o autor, escreveu ali e tal, e foi embora, e agora os personagens vão vivendo aqui como eles bem entenderem. O que vocês pensam sobre esses pontos de vista aí sobre Deus como roteirista? O segundo ponto, você já vê que está errado pelo fato de Jesus veio aqui e morreu na Terra, não é? Se Deus tivesse escrito e esquecido, não precisaria de Jesus, porque ele já teria esquecido. Não é? E o primeiro ponto, eu acho que também é um pouco errado, um pouco equivocado, pelo fato de que você está dizendo que Deus até escreveu até os seus erros, os seus pecados. Ele não quer que você sofra, ele não quer que você peque, isso é uma decisão sua. É seu livre-arbítrio, você que decide pecar quando você peca. Legal. Pode falar. Pode falar. Que vem aquele duelo, né, entre predestinação e livre-arbítrio. Afinal, se Deus sabe tudo, ele sabe até o fim, né? Afinal, ele escreveu na Bíblia, então já está tudo certo, ele já sabe quem vai para o céu e quem não vai. Mas aí você entra em contradição, mas ele não foi o Deus que deu a oportunidade de você escolher? Como que isso se equilibra? É um ponto, realmente, a gente tem esses dois pontos, mas eles são difíceis de entrar no equilíbrio. Mas eu acredito assim, a partir do momento que eu saí da minha casa, ajoelhei e pedi para que Deus conduzisse a minha vida, não que tudo ali estava escrito, mas Deus está no comando dela. Eu coloquei e deixei à disposição. Senhor, a minha vida é tua. Faça dela o que o Senhor bem, né, o que for o melhor. É como rédeas, né? A rédea fala para o cavalo ir para um lugar, mas não quer dizer que o cavalo vai para aquele lugar. Né? Ele vai se ele quiser, na verdade. Mas ele aprendeu que aquilo lá é o melhor para ele, que o dono dele sabe o que está fazendo, então ele segue para onde a rédea está mandando. Tanto é que a gente vê mesmo na Bíblia que não existe um roteiro, que tem aquela história da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Que aí existe aquele, né, Senhor, mas se tiver não sei quantas pessoas, o Senhor... Se você achar essa quantidade de pessoas... Bom exemplo. Deus estava disposto a mudar. Se existisse um número de pessoas, pelo menos fiéis e justos ali. Aí, onde vem o ponto? Deus conhece tudo. Não é que ele predestinou, ele falou, vai ser... Lógico, ele sabe já do começo até o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele conhece o ser humano tão profundamente que ele sabe qual a atitude que ele vai escolher. O que o livre-arbítrio dele vai escolher. Quando Abraão que fala, né, Senhor, mas se tiver 15, mudo. Só que ele sabia que só tinha Ló, né? Ló. Sabia que só tinha Ló. Mas ele falava, E olhe mudo. lá, né? E olhe lá, que né? o anjo teve que puxar, sair arrastando ali. E a esposa ficou, né? Então, gente, só para a gente então terminar aqui, já chegando ao final desse bloco aqui, então, quem acha que Deus escreveu cada detalhe pode cair nesse perigo que vocês falaram de predestinação. Tudo aconteceu. Então, aconteceu isso, então eu mereci esse problema, ou coisas banais que acontecem, o cara acha que Deus está interagindo ali. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu perdi minha chave, que Deus possa me ajudar a encontrar coisas simples, mas não que Deus fez aquilo acontecer, tá entendendo? Ou às vezes Deus está usando aquela chave, aquela coisa aparentemente ruim, para escrever alguma coisa boa na sua vida mais para frente, você não sabe. Entendeu? É a questão da confiança também, né? E outro problema que é sério, gente, isso aqui, é o chamado deísmo, né? Que é o termo aí, né? Então, Deus existe, Deus é real, mas ele não interfere. Você deu um argumento ótimo, que sim, se Jesus veio para a Terra, é porque Deus se importa, certo? Mas a gente até sabe disso, Deus se importa, Deus veio, mas na nossa vida, quando está aquele problemão acontecendo,
a gente tem um pensamento deísta de achar, ele pode até se importar mais comigo, ele não está se importando. E aí? O que a gente faz? Não acontece isso, Você acaba se perguntando, cadê Deus? Onde está Deus, né, na verdade? Você acha que ele está ausente, não está presente, mas ele está sempre do lado, no lugar onde ele sempre esteve, do seu lado, te acompanhando. É você que não consegue sentir ele perto de você. Na verdade, o que muitos usam como argumento para não crer ou não crer em Deus ou não crer na eficiência, né, de Deus, essa questão mesmo da maldade, né, da destruição da natureza, do mundo, tantas pessoas que sofrem, mas aonde está Deus? Eu acho que, na verdade, a pergunta é onde colocamos Deus, né? Porque cada um aqui tem uma história, a história é você que está escrevendo, Deus sabe, mas o que você faz, as suas consequências, ele não pode, né, segurar. Mas a vida inteira ele vai tentar estar, né, ao seu lado e ter um espaço no seu coração, mas é você que escolhe, aí vem o livre-arbítrio. Ele não te isola das consequências das suas atitudes. Ao mesmo tempo, se você escolher a ele, você vai ter bênçãos intermináveis. Se você não escolher, ele nunca poupou o ser humano, ou quem quer que fosse, os anjos, das consequências das suas atitudes. E é uma promessa, na verdade, a Bíblia é bem real. Falou assim, no mundo tereis aflições. Né? Deus não prometeu um paraíso aqui na Terra. Então, assim, a gente achar que tudo vai ser a mil maravilhas aqui é uma ilusão mesmo. E que bom, porque a gente não espera ficar aqui. E o mais incrível que eu acho é que Deus, ele pega os seus erros e ele transforma ele em coisas boas, não é? Às vezes, ele trabalha com ele é capaz de fazer isso com Pastor você. Luiz Gonçalves, eu acho que tem uma pregação que é Deus transformando maldições em bênçãos. Às vezes você escolhe errado, você vai ter a consequência errada, mas mesmo no meio do percurso, no meio do roteiro, se você faz o plot point que a gente usa em publicidade, que é o termo que a virada do roteiro, Deus interfere ali, transforma aquela maldição que já era uma consequência do seu pecado em bênção. Amém. Deus é um roteirista maravilhoso, mas infelizmente tem um outro concorrente aí que também é metido a roteirista e que quer mudar algumas coisas que Deus colocou. A gente vai continuar esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo, mas tem mais uma vez aí o código de hoje aparecendo para você aí na sua tela. Eu quero as palavras correspondentes aí, tá bom? Ouro significa o quê? Prata, bronze, ferro, ferro e barro. Isso tem a ver com profecia, a gente vai falar desse assunto daqui a pouco, logo mais. Twitter pra gente, @códigoabertoNT, valendo 2 livros muito especiais. Eu te vejo daqui a pouco, depois do intervalo, não sai daí. O intervalo foi rápido e o Código Aberto está de volta hoje falando sobre um Deus que é um grande roteirista. E aí, tá ligado com a gente na televisão e também pela internet? Twitta pra gente, @códigoabertoNT. Você vai ganhar os presentes de hoje no programa de hoje aqui, ó. Tá aparecendo agora na sua tela aí, Projeto Sunlight, o livro Mil Cairão ao Teu Lado. Você já ouviu a propaganda desses 2 bons livros aqui e você vai ganhar se você acertar então o código e ganhar também no sorteio, tá bom? Mais uma vez, essa colher de chá aparecendo aí na sua tela, o código de hoje. A gente vai falar nesse assunto agora, daqui a pouquinho. Olha só, ouro é o quê? Prata é igual a bronze, ferro, ferro e barro. Twitter pra gente, @códigoabertoNT. E, gente, só pra lembrar, é um sorteio, tá bom? Tem gente que fica querendo apedrejar, coitada da Jaque, porque não ganha. Gente, mais de 1000 pessoas dão resposta a todo o programa. Dentre os 1000, só um vai ganhar, infelizmente, né? Então não fique triste, tem gente que eu nunca consigo ganhar, eu fico... Gente, mas o que vale é participar, né? Agora quem se ganhar também ajuda, né? Um pouquinho melhor. Então você vai twittar pra gente, @códigoabertoNT. E aí, vocês já sabem o significado do código aí? Já. Vocês são... Já. Tá na Tá ponta da fácil, língua. né? Tá fácil isso aí. Vocês são muito estudiosos da Bíblia, mas antes da gente terminar, da gente começar, a nossa conversa aqui, da gente continuar, eu quero mandar uns abraços aí para umas pessoas muito importantes. Inclusive, tem gente que está fazendo aniversário hoje. Se a gente tivesse ensaiado, a gente cantava parabéns, né? Até parece que precisa ensaiar, né? Para cantar parabéns. Mas olha só, o nosso amigo é o Rubens, de São Paulo. Rubens, que é o pai do nosso editor aqui do programa. Não é você não, viu? É o outro, que é o editor atual, que é o Rafael.
Parabéns então para o pai do Rafael, nosso amigo Rubens, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus dê muitos anos para você, esteja sempre pertinho do Senhor. Também um abraço aqui para o Lorival de Paranaguá, no Paraná, que sempre assiste Código Aberto, que inclusive é o avô do André, olha só, que é namorado da Jaque, ó. Não podia falar isso não, mas estou falando aqui, desculpa aí, tá? Então, parabéns para você também que gosta de assistir nosso programa. Eu quero mandar agora um grande abraço para todo o pessoal aí da Associação Bahia Central. O que é isso? É a região onde eu trabalho. Há pouco tempo aí eu fui transferido de local e agora eu estou morando em Feira de Santana, uma cidade grande aí na Bahia. E de Feira de Santana até Juazeiro, lá em cima na Bahia, eu cuido de todos os jovens aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente tem 25 cidades com TV Novo Tempo, canal aberto, muita gente que assiste, que gosta, que tuita pra gente. Um grande abraço a todos vocês aí que fazem parte dessa região chamada Bahia Central, aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com vocês, tá bom? E aí, que legal, né, gente? Vocês querem mandar um abraço também? Eu abri meu coração aqui, que esse povo é muito bom, gente. Os jovens lá são fantásticos, o povo assim animado, sabe? Vamos fazer um intercâmbio pra 5 lá. segundos, boa. 5 segundos para cada um mandar um abraço. Valendo. Minha Passou, namorada, você. Suelen. Ai, meu Você. irmão. Ah, tá, eu tô brincando. É que meus segundos são um pouco mais rápidos. Bem mais rápido. Vai lá, fala Eu aí. queria mandar um abração pra minha namorada, Suelen. E Olha pra que minha legal. mãe, que tá fora do país, mas tá assistindo. Rapaz, sua família é toda assim, internacional, rapaz. Meu filho vai nascer falando outros idiomas de cara, assim. Ele vai ser... Tudo que eu não fui, ele vai ser. Vai lá. Eu queria mandar um abraço pro meu irmão, mais novo, Alessandro, que é fã do Código Aberto, sabe tudo, tá sempre acompanhando e passou em medicina lá em Maceió, na Federal. Maceió, já morei lá. Um abraço, povo de Maceió. Tem canal aberto em Maceió. Povo de Maceió, eu amo vocês. Povo de União dos Palmares, ali da onde eu fui pastor. Já chega de abraço meu, né? Você vai mandar abraço pra namorado, nada assim? Não, por enquanto não tem. Você tá brigado? Ah, você não tem. Ah, você não tem. Pessoal, tuita pra gente, @Código Aberto NT, se você... Né, de repente, gente, a gente tem que promover o namoro cristão, né? A gente sabe que às vezes fica em falta pessoas assim, né? Que tem um bom conteúdo, né? Obrigada, Parabéns, Daniel. parabéns. Ela ganhou uns tons de vermelho agora. Conteúdo vermelho. Pra terminar os abraços, a gente pro que interessa. Bom, eu vai lá. quero mandar um abraço pra minha família que mora longe, em Campo Grande, minha irmã. Que legal. Pessoal da igreja de Monte Castelo, em Campo Grande, que é a igreja que o meu cunhado é pastor. Então, pra todo mundo, um abraço. Olha que legal. Agora, voltando então agora pro assunto que a gente deixou, Deus, ele é um roteirista maravilhoso. Até quando a gente dá a nossa mancada, nós como atores, quando a gente dá nossas mancadas, Deus, ele vai, ele conserta e pega a nossa história e vai colocando para outros caminhos. Deus é maravilhoso demais. Agora, eu falei que existe um outro roteirista, um metido roteirista, porque ele não cria nada, ele não consegue criar, porque ele não é criador. Quem que é esse roteirista e o que ele tenta fazer nessa história que foi perfeita, criada por Deus? Bom, Quem ele fala aí? tenta todos os dias, todos os momentos, interferir numa história que tinha nascido para ser bonita, né? Mas aí a Bíblia mesmo, 2 capítulos da Bíblia são boas coisas e depois, quando ele entrou no meio do caminho, tudo se desconcertou, né? Saiu fora dos eixos, né? Eu acho que ele tenta atrapalhar, né? É aquela pessoa que não sabe contar história boa, só conta história ruim. E eu lembro que eu tinha um amigo que era assim, que, sabe, aquela história que você sabia que era legal, nossa, piada ou qualquer coisa. Quando ele contava, começava a perdia a contar graça. assim, é horrível. É mais ou menos assim que ele faz. Eu acho engraçado que se você observar as grandes bilheterias dos grandes filmes, todos eles têm um formato muito similar, que é sempre tem um acontecimento, vem uma pessoa para salvar toda a história de um ser que quer acabar com tudo. Na Sempre verdade, isso, o bem e o mal. sempre há um Desde criança, duelo nos entre desenhos, bem a e gente mal. vê isso, é. Eu acho que nem a gente cria, porque essas grandes bilheterias, esses grandes contos e roteiros, eles são baseados num que vem acontecendo faz muito tempo, que é o bem contra o mal. E esse daí, fingido a roteirista, é aquele tradicional vilão. Que é a chamada jornada do herói, né? Que é o que mais arrecada bons números para o cinema hoje em dia, quando usa esse formato, né? Mas embora nos filmes a gente saiba que sempre o bem vence, na nossa história às vezes tem tanta coisa de ruim, tanto mal, e a gente pensa assim, tá, no filme o bonzinho ganhou, mas e na minha vida vai ser assim? Deus é tão preocupado com a gente que ele revela o futuro. E Deus ele se mostra na história. Eu queria que alguém lesse para mim 2 Pedro 1:21, que é um texto muito legal que mostra como Deus ele mostra para a gente que
ele mostra o futuro. E mais que isso, ele vai mostrar que existe solução, existe coisa boa aí pela frente, que o final vai ser bom. Não é só no filme, na vida real também. Alana. 2 Pedro 1:21, 1:21. né? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então olha que legal, no começo aqui do programa eu falei de Ingmar Bergman, que era né, um cineasta sueco, que ele achava que Deus não interferia na história. E esse texto, ele mostra exatamente o contrário. Por quê? Deus escreve a história. Deus escreve, Deus fala, Deus revela, Deus fala antes. Por que Deus cria profecias? Alguém tem uma ideia? Por que Deus fala? Deus podia não falar. Deixava a gente vivendo assim, como é que vai ser? Eu acho que até para dar um pouquinho de esperança. Não é? Para você saber assim, calma, vai ter uma coisa melhor aí pra frente. Tá Na chegando. verdade, a gente não fica perdido, né? Não chega a ficar perdido com o que já foi revelado em forma de profecias. Porque embora eu não saiba o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu sei com a história, de maneira geral, como ela vai terminar, né? E tem alguma história da Bíblia, alguma parte aí, que vocês veem isso claramente, algum livro especial aí, Tem, eu com, acho que- com um nome muito bonito, inclusive, É um nome verdade. assim, um nome... Daniel, não é? Cara, eu não tinha pensado nesse nome. Tinha pensado, eu tinha não. pensado em... Mas eu acho que é a história mais fascinante de Daniel. Eu acho que é o exemplo básico da Bíblia de profecia, de Deus mostrando o futuro claramente. Tá bom, então vamos por partes aí. Quem quer começar contando, como é que foi essa história, onde está esse texto aí, como é que... Eu tava vendo aqui, né, que, na verdade, essa questão da profecia foi com a história de Nabucodonosor, né? Que era quem? Esse Que ele era nome bonito, né? o Nabucodonosor. rei, né? Ele só Ele era o era rei. isso. O rei da onde? Era o rei Da Babilônia. Que era O império. a grande O nação. império. A grande Isso nação. foi mais ou menos em 500 e pouco antes de Cristo. Então, há mais ou menos 2.600 anos. Isso faz um tempo, viu? Um pouquinho. 2.600 anos. O que aconteceu esse rei Nabucodonosor? Quem era ele? Quem era Daniel? O povo de Israel tinha sido capturado, né? Foi cativo para Babilônia. E Daniel, como era uma pessoa dotada de muita sabedoria por Deus, foi colocado numa Ele usava posição... óculos, cara. Com certeza. Eu tenho certeza que ele usava. 500 anos antes de Cristo. ele Era, falava. era de madeira naquele tempo, mas tinha. A lente não sei como era. Mas ele foi considerado um dos grandes sábios lá. E quando o rei teve um sonho, ele chamou a Daniel, entendeu? Para interpretar esse sonho. Na verdade, eu acho uma coisa curiosa do texto, né, que tá em Daniel 2, praticamente, que dá pra ter uma ideia, mas é que, na verdade, eles tinham chamado os sábios ali, né, e eles não queriam que contassem o sonho para conseguir interpretar. O rei estabeleceu que dessa vez ele não ia contar o sonho. O sábio, além de desvendar o sonho, ele tinha que contar para o rei o que ele tinha sonhado. Que interpretar, qualquer um interpreta, né? Isso Se eu te falo que eu sonhei, você coloca uma interpretação em cima. Ele falou assim, não, primeiro eu falo o que eu sonhei. Porque, afinal, só ele sabia. Aí começou a testar os sábios. E aí foi que os sábios, Entrar em de desespero. nada, não conseguiram tirar coisa nenhuma. Porque não sabiam nem o sonho, como eles iam inventar algo em cima. E ele colocou um decreto, né? Se ninguém morrer todo mundo. falasse, Decreto de morte, morria né? todos. Todos sabem, Daniel- inclusive Daniel. Coitado, que nem Inclusive tava sabendo de Daniel. nada, né? Não Pois sabia. Quando soube, foi alguém batendo na porta dele. Ô, eu vim te matar aqui. Ah, que beleza, obrigado. E eu acho que é isso que tá escrito em Daniel 24, que fala que Daniel foi ter com Arioque, que é o que se colocou, que tinha a missão de exterminar todo Era o mundo. comandante ali, Então, né? assim, Daniel tinha consciência do poder que Deus poderia, né, colocar nele, e ele foi ter com Arioque, né? Então, assim, não foi... pelo que eu entendi aqui, o rei não chamou. Aham, Quando sim. Daniel se colocou à disposição, eu posso. Ele sabia que Deus conhecia o futuro, Sabia. Deus sabia o que ele tinha sonhado e que Deus poderia dar para ele. E eu acredito, Confiança. né, que Daniel não fez isso nem assim por temer a morte. Porque, né, ele sabia que eu acho que ele sentiu que era realmente algo muito importante, porque a gente sabe que esse texto define toda a nossa história e a gente tem conhecimento da história por causa desse texto. E isso, imagina se Daniel não tivesse falado, eu vou vou embora, vou fugir, vou fazer alguma coisa, mas eu não vou me meter nessa história, né, que não era comigo. Então, assim, Daniel sentiu, tenho certeza que sentiu em seu coração que ele deveria colocar à disposição e conseguir desvendar esse mistério. Eu acho que fez toda a diferença, Que né? legal. E eu vejo, assim, uma confiança nele, né? Ele ia morrer se tudo desse errado ali, se ele não recebesse, mas ele disse, não, eu vou tentar, orou a Deus,
deve ter dormido e fala que à noite ele recebeu a visão. Como é que o cara conseguiu dormir sabendo que ele ia morrer no dia seguinte? Ele não... Primeiro milagre ali. E ele primeiro foi se oferecer para falar assim, eu vou revelar para o senhor, sem nem saber qual era o sonho. Sim. E ele dormiu e aí Deus revelou e no outro dia ele Mas aí foi. qual que foi esse bendito sonho que quase fez o coitado do Daniel morrer? Foi uma estátua gigante, uma estátua grande e com diferentes metais nela. Ah, metais? Isso me Olha lembra a alguma dica, coisa, hein? olha a É, dica. dica. Olha a dica passando aí, Olha a gente. Pessoal, quais eram esses metais? Por um acaso era uma estátua com uma cabeça de ouro? Era Olha cabeça só, de ouro, tá cabeça certo? de ouro. Ah, que legal. Adivinha o que era o ombro dela, o peitoral dela? Peitoral. Era de quê? De bronze. Prata. Prata. Calma aí. Prata. Que é o ouro, prata e bronze, né? É, ouro, prata, vai Foi decaindo só as pra medalhas. confundir. Isso, as Pensa medalhas. nas medalhas. Eu nunca tinha pensado nisso, gente. As medalhas. Primeiro vem ouro, É porque o valor delas depois vem são prata. equivalentes. Pois né? é, vem bronze. O bronze era o quê? Era a parte O quadril da quadril estátua. ali, né? Meu pai tinha uma estátua dessa em casa, grandona assim. Aí ele tinha uma sainha assim, aí a sainha era de bronze, que era o quadril, né? E aí as pernas De ferro. eram de ferro. De ferro. E aí, e os pés? Os De ferros ferro. eram mistura de Era ferro mistura e boa. barro. Ferro e barro. Você que tá em casa, você já ouviu aí, isso aí tem a ver com o nosso código. Só que a resposta não vai dar agora não, tá bom? Só no próximo bloco, então você tem que se virar aí sozinho. Nem ache que a gente vai dar essa ajuda para você aí. E o que esse sonho mostrava? A gente viu que o sonho foi esse, mas o que Daniel soube agora? Eu achei incrível Recebeu de Deus a mensagem. capacidade de Deus mostrar tanta coisa num símbolo só. O sonho ele mostrava desde aquele reinado, daquele império babilônico, até o fim do mundo, no qual estava muito longe da Babilônia. Então faz 2.600 anos até que Deus já depois falou da o gente. que vai vir até chegar quando tudo acabar. Exatamente. E uma única história. Ele conta todos os impérios que vão passar até o que chega depois, porque não é só a estátua, né? Então Tem já uma outra dica aí. coisa Então mais. o ouro significa Babilônia. Já para dar uma dica pro pessoal de casa, né? Isso, Era o Babilônia. momento ali, Ouro significa Babilônia. Então aquele império que O era império mais rico de todos, E né? que principal. historicamente não teve outro maior tão rico quanto Babilônia. Historicamente, tirando a Bíblia. A gente pode legal. até falar agora pro pessoal que não acredita muito no que está escrito na Bíblia. E essa sucessão de impérios que a própria Bíblia vai falar, ela vai dar dicas de quais nações são. Isso a gente vê confirmado na história pela sucessão normal da história. Você pega um livro de história, tá lá. Babilônia, depois da Babilônia, quem que invadiu? Foi fulaninho e esse império se tornou mais forte. Depois veio o outro, depois veio um outro que dominou muito até pouco tempo e dela se dividiu e vieram outras nações que formaram nações Sim, conhecidas como- agora. Então, sim, Vou puxar uma É sardinha, da né? história. Como diz o pastor Rodrigo Silva no Evidências, os fatos históricos que comprovam a veracidade da Bíblia. você mesmo- produz o Evidências também, né? Também. Ah, só para deixar claro aqui. Só para deixar claro. Você tá por Assistam cima aí, os hein? dois. Olha só, você tá Eu não. bons programas, parabéns. Amém para os dois pastores. Mas, exatamente, por mais que a pessoa tente fugir da Bíblia, eu não vou. Isso aqui é história da carochinha. Esse cara aí, que viveu 500 anos antes de Cristo, vai saber até o fim? Esse tal de Daniel aí? Sim. Sim, porque ele falou há 500 anos antes de Cristo, que depois a gente pode até falar que a história se divide ali, o que ia acontecer até depois da gente. E a história comprova, não é Daniel que comprovou. É a história que comprova. Que legal. A gente vai continuar falando sobre Daniel, mas aí no próximo bloco, pra gente não dar muita colher de chá pro pessoal aí, pra eles já acertarem aí. Já diz que ouro é Babilônia. Agora o resto aí, vá pesquisar, meu filho. Vá procurar nos livros, na internet. A gente tem o nosso giro universitário e vai falar de um assunto que a gente comentou um pouquinho, que então Deus ele mostrou há 2.600 anos antes o que ia acontecer. Então, isso quer dizer que Deus ele está controlando a história ao ponto de determinar exatamente o que vai acontecer? Ou realmente ele apenas sabe? Esse é o assunto do nosso giro universitário de hoje, que eu convido você para assistir junto comigo. Vamos lá? O giro universitário de hoje foi parar em Engenheiro Coelho, no NASP Campus 2. Localizado no interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas, o NASP investe para tornar a vida dos seus estudantes confortável, eficiente e saudável, oferecendo um ambiente de estudo tranquilo e em conexão com o restante do mundo. O NASP oferece ensino de qualidade desde o ensino fundamental, 14 opções de graduação e pós-graduação, sempre priorizando os valores bíblico-cristãos. É de lá que vêm as respostas para a pergunta do giro universitário de hoje. Em sua opinião, Deus já sabe o futuro porque está definido ou porque ele tem o poder de conhecer? Eu acho que nós não somos fantoches na mão de Deus, porque se a gente colocasse uma ideia de que o futuro ele está predestinado, seríamos atores nas mãos dele e aqui viveríamos apenas uma peça de teatro.
Deus conhece o futuro porque Ele tem o poder de conhecer. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós fazemos nossas escolhas. Não é algo determinado por Ele. Nós somos seres livres e é a gente que escolhe o nosso futuro. Através das possibilidades que Deus nos dá. Então eu acho que Ele sabe porque Ele tem o poder de saber mesmo. Bom, eu acho que Deus, ele tem o poder de conhecer o futuro, mas ele não está definido ainda porque eu tenho o poder do livre-arbítrio. Ele sabe qual é o melhor pra gente, mas ele sabe qual o caminho nós devemos seguir e nós podemos escolher o melhor caminho. Eu acho que Deus já sabe o futuro porque ele tem o poder de conhecer, porque ele nos deu o livre-arbítrio e ele sempre deixou a gente escolher o que a gente queria, mas desde o princípio ele já sabia o futuro, ele já sabe o que a gente vai escolher no futuro. Acredito que Deus tem o poder de conhecer e como a gente tem o livre-arbítrio, né? Deus nos deu esse dom, né? De ter livre-arbítrio, então acredito que Deus sabe o futuro, mas dependendo da gente. Eu acho que Deus tem o poder de conhecer. Tem um professor nosso que diz que Deus conhece o que homens livres irão fazer, né? Então não é nada, ele não determina nada, ele simplesmente sabe o que nós iremos fazer. Eu acho que a gente tem o livre-arbítrio e Deus sabe das nossas necessidades, ele tem o futuro pra gente, mas é a gente que escolhe, entendeu? Ele dá opções e quem determina quem vai seguir a nossa vida, os caminhos que vamos tomar é nós próprios, entendeu? Bom, se o futuro já está definido, a gente teria que acreditar no destino. Então eu acredito que Deus ele consegue enxergar o que vai acontecer e não que ele já está totalmente pré-determinado, mas como ele já sabe o que vai acontecer, é como se fosse a mesma coisa, mas não é. A gente não deve acreditar no destino e sim de que Deus consegue enxergar lá na frente e sabe o que é melhor para nós. Deus conhece as coisas desde o princípio, mas a decisão pela qual a gente vai seguir depende daquilo que a gente faz. Logo, Deus sabe do futuro porque Ele conhece. Muito bom, essa é a galera inteligente do NASP Campus Engenheiro Coelho. Quer conhecer mais essa faculdade? Entre na página que está aparecendo agora aí na sua tela. A gente vai agora para um rápido intervalo. Eu espero você daqui a pouco. Até o terceiro bloco. Olá! Quer saber mais sobre o tema dessa semana? O Dicacute apresenta para você o livro 7 Razões para Confiar na Bíblia. Aqui você encontra razões históricas, razões proféticas, razões cristológicas e pessoais, além de outras, para acreditar na Bíblia. Eu não sei quais são as suas razões, mas se você quer conhecer essas aqui, acesse o nosso blog. A gente se vê no próximo código. E o Código Aberto está de volta, estamos no nosso terceiro bloco, mas não fica triste não que tem muito assunto ainda. Os nossos convidados aqui estão falando muito bem, parabéns, viu? Nós vamos convidar vocês para outras vezes. Você não, você já falou você foi semana passada, essa semana de novo. Só mais uma vez. Só mais uma? Só mais uma. Tá bom, cara, a gente vai deixar, tá obrigado, bom? Obrigado. Mas que isso não se repita, tô brincando. Você é um cara muito inteligente, obrigado. Viu? Mas eu sei porque é. É o óculos, cara, com certeza. Vamos embora, Alana. Bora. Ou eu coloco um óculos ou eu embora desse programa. Mas quem usa aparelho tá valendo. Ah, obrigada. Tá valendo. Tchau. E você, deixa eu pensar. Namoro com amor. Depois a gente acha uma coisa. Agora, gente, todo mundo falou de namorar. Tem gente me tuitando aqui agora, querendo saber. Olá, eu sou. Tô inventando aqui, tô brincando, tá, gente? O programa é gravado, né? Não é ao vivo. Tá, mas se a Alessandra ela tem namorado, sou aqui de Caruaru, Pernambuco. Ah, deve ser algum amigo seu, cara. Com certeza. E aí? Não, tenho namorado. Ah, você tava rindo, achei que você... Não, porque eu achei engraçado. A parte do amigo e tal. Mas sem namorado, um beijo, um abraço, tudo. Pô, calma aí, né? Só beijo. Inclusive, ele foi convidado para participar do programa e estão me dizendo aqui que ele recusou, ele declinou do convite. Gente, eu não acredito nisso. Mas sempre assim, né? Ó, Homem sempre, não, pra vai gente queimar você. o cara, pra gente queimar logo, é Robson, tá bom? Se você tá assistindo esse programa, cara, eu não quero te conhecer nunca. Mas um dia ele vai participar, né? Não é possível, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Participa. Então vamos lá. Voltando então ao nosso código de hoje, então a gente já deu uma colher de chá que ouro significa... Eita, perdão. Ouro é Babilônia. Então a gente tem mais agora a continuação, que são as outras... prata, bronze, ferro e barro. Gente, só é procurar na história quem que substituiu o poderio aí da Babilônia. Teve uma nação,
na verdade 2 em conjunto que invadiram Babilônia. A Bíblia até registra essa história e a história geral também registra esse momento aí. E quem foi? Twitter pra gente, @Código Aberto NT. Você tem aqueles famosos 30 segundos, que você sabe que aqui passa um pouco mais rápido, né? Então, acabaram-se os 30 segundos para twittar pra gente. Meus convidados, pensem bem antes de falar, porque a gente tá falando aqui para o mundo. Gente, um abraço para você. Tem gente da Angola que assiste a gente. Um abraço para vocês aí, de alguns países da África, gente dos Estados Unidos, gente da Europa que eu já vi aí, que mandam, escrevem pra gente no nosso blog. Falando do blog, entra no nosso blog, tá aí aparecendo no seu vídeo aí. Entra no nosso blog, comenta, assista os vídeos, isso é muito legal, tá bom? E aí? Ouro significa o quê? Já acabou o tempo de twittar, tá bom? Tem uns espertinhos que até, depois que a gente encerra, eles tweetam pra querer ganhar depois e tá ali na timeline mais cedo, assim, tipo, recente que respondeu. Vocês estão fora, tá bom? Não fiquem enrolando a gente não, que a gente, ó, vou orar por você. Vamos lá. Ouro, então, é? A Babilônia. Babilônia, tá bom. Primeiro reino forte e tal, que era de Nabucodonosor. Foi o reino mais rico, né? O ouro é o significado de riqueza. De riqueza, olha que legal. Prata, qual que é essa? Medo-Persa. Os medos e os persas, que era uma nação que juntos ali eles vieram e invadiram Babilônia, né, tal. Depois dos medos e persas... Grécia, simbolizado pelo bronze. E a Grécia foi realmente uma nação forte, né? Teve toda aquela influência, o grego era o idioma mais mundial, falado, era os pensadores, né? Os pensadores, né? Os filósofos vieram de lá e que são vestígios que a gente encontra até hoje. De todos esses impérios a gente consegue encontrar pontos dele até na nossa sociedade atualmente. Que vai se refletir. Na verdade, isso se explica durante a estátua. Daqui a pouco a gente chega lá. Então vamos lá. Então, revelando nosso código de hoje, então, ferro, qual que era a nação que veio depois da Grécia? Roma. Que era muito similar. Roma. Que eles tinham muitas coisas parecidas, até os deuses, né? É porque eles pegaram dos gregos, né? Eles absorveram muitas coisas da cultura grega. Que era o poder dominante na época, né? E tanto é que eles falavam até grego também, mesmo no Império Romano. Vocês estão muito espertos, sabem de muitas coisas aí que eu nem sabia, olha Eu já só. perdi a ordem, vou ser sincera. Então, a ordem, vamos lá de novo. Pessoal, Ouro, anota aí. Babilônia, Medos e Persas, Grécia, os gregos ali, depois vem Roma, e Roma dominou até recentemente. E ferro, né? Tudo que aqui Deus fala tem um simbolismo muito forte na questão da... Fala pra gente, você, a Bíblia, em que texto vai falar isso aí? Que, inclusive quando falar que é um poder muito forte, que vai esmiuçar, vai pisar. Exatamente. E a gente sabe como Roma tinha um poderio militar grande que a Idade Média veio de onde? O período negro. Exatamente no período que foi Roma dominou. Daniel 2:33. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro. Não, isso aí é outro, né? Aí, já então, nos pés. Os pés agora tem um pedacinho de ferro e agora misturado com barro. Vocês já tentaram fazer uma escultura de ferro misturado com barro? Acho que não dá muito certo, É inseguro, não fica... Sabe, não é Ao forte. mesmo tempo que e com uma cola Fermonde ali, será que não... vai. Devia dar, né? Pode até ficar, mas é frágil, vamos dizer assim, é frágil. É o ferro que é muito forte e o barro que é muito fraco. Então vamos lá para a história. Roma dominava, mas houve um período ali em que nações bárbaras invadiram Roma e tiraram esse poder. Roma era o poder, né? E agora se dividiram. E essas nações bárbaras que invadiram Roma, sempre um vai invadindo o outro, né? Vai tomando poder nessa sucessão de da estátua. E os pés agora, eles... Pode dar um close nos meus pés aqui? Só ajeitar aqui, por favor. Os pés da estátua, tá bom? Eu vim até com o sapatênis marrom para dar ideia de barro. Nada a ver, né? Então, olha só. Esse poder que veio, essas nações bárbaras que invadiram Roma, deram origem ao quê? Outros reinos. Né? Outros reinos que são os reinos da Europa, olha só. E a gente tem a ver essa ideia, então, de tentar se ligar, tentar unir. Gente, o euro tá aí, mas parece que alguma coisa não consegue ligar. Não existe uma união. Né? Nunca vai existir uma união de acordo com a Bíblia. Antigamente tinha os casamentos, o rei, a filha do rei não sei da onde, com não sei da onde, mas parece que... E você falou uma coisa bem legal. A gente começou os pés... E o que você falou agora, de tentar unir, e agora a gente mesmo vê uma crise na Europa e o euro tentou e não consegue, ou seja, é a nossa história. São esses reinos, eles identificam a nossa história. Realmente nós estamos vivendo no período dos pés da estátua. Não fala o que vai acontecer depois, que o sonho, alguém esqueceu de falar o último pedaço. Tinha a estátua, né? E o que acontece depois? Só mencionou que tinha mais um outro. Calma aí pra gente segurar aqui a nossa audiência aqui, né? Porque, né, a gente não tem expectativa, né? A gente não tem
tanto os telespectadores, né, como tem o Lições da Bíblia, que é o programa que você é produtora. Tem mas sim, eu os acho que filhos de tem quem uns jovens assiste. aí que gostam do programa, tá bom? A gente conta de vez em quando aí. Então, gente, você que tuitou pra gente, pra @CódigoAbertoNT, obrigado pela sua participação. Então, mais uma vez, vamos em coro, juntos repetir. Então, vamos lá? Ouro é Babilônia. Prata, Medo-Persas. Tu tá falando depois. Tem que falar junto. Gente, eu não tô decorando. Vamos lá. Prata, Medo-Pérsia. Medo-Pérsia. Bronze, Grécia. Grécia. Ferro, Roma. Você falou antes essa, hein? Ferro e barro, Os reinos Reinos divididos. unificados. reinos divididos. divididos. Que da e é o que a Europa gente vieram, vive agora. então. Bem engraçado que a primeira divisão foi exatamente em 10 reinos. E são os 10 dedos. Olha só, Tudo hein? na Bíblia tem significado. Não, Deus não escreve à toa, não tem uma vírgula lá que não era para estar lá. Que legal, gente. Essa história realmente... Então você pensa 2.600 anos atrás e a gente vê tudo acontecendo hoje. Então, parabéns para você. Então, não se esqueça que é um sorteio, tá bom? Então, várias pessoas, centenas escreveram. Se você não ganhar até o final do programa, já que vai twittar aí pelo Twitter do Código Aberto quem ganhou, não fique triste, porque a sua participação é o que a gente mais fica feliz com isso, né? Então, continuando o nosso assunto, gente, Daniel vai lá, Deus dá o sonho para ele. Eu acho lindo esse texto, eu queria que a Alessandra lesse pra gente. Dá uma procuradinha aí, Alessandra, e fala pra gente onde é o texto. Quando Daniel ele recebe a visão, Deus explica tudo pra ele e ele diz, cara, nosso Deus é fantástico. Ele é o roteirista. Alguém pode tentar se levantar, tentar colocar o mal, porque a nossa história é uma história cheia de coisas ruins acontecendo, mas no final da história, Deus ele vai pegar tudo de novo e vai voltar tudo a ser a perfeição que era. Então, como é que Daniel ele louva a Deus? Lê o texto e fala onde é que está isso aí. É Daniel 2:20 em sequência. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. É um Deus que responde, é um Deus que está ali, que atua, que... Deus é maravilhoso demais, né, gente? Que história bonita. Que não desampara, né? Que não desampara. Que não muito. desampara. Então, cara, eu vou morrer, e aí? E Deus revela. Agora uma coisa, a gente falou que Deus revela o futuro. Só para deixar claro para quem está em casa, Deus sempre levantou profetas, tá? Essas profecias não tem nada a ver com astrólogos, com cartomante. Desculpa se você acredita nessas coisas, mas a Bíblia ela condena isso. No tempo de Israel, Deus dizia que não podia ter, e era para ser exterminado quem fosse pelos astros ou fazer magia, certo? Deus ele revela através da Bíblia, da palavra de Deus. Deus dava mensagens para os seus profetas, né? E a gente falou, por que Deus revela o futuro? A gente comentou isso já, né? Então essa preocupação linda que Deus tem de a gente saber que tudo vai terminar bem, que Ele está no controle das coisas. Que eu acho que levanta um outro ponto. A gente vive aqui numa esperança de que Deus vai voltar, de que tudo isso tem um propósito. E a lição ela levanta um ponto de para que quem não acredita nisso, para que vive? Já pensou você nascer, viver sabendo que simplesmente vai morrer? E você não tem objetivo nenhum? Eu acho que essa visão ateísta, né, que falam, ela deixa a vida muito sem graça. Eu prefiro sim acreditar nesse Deus que escreveu o roteiro e que está escrevendo o roteiro da minha vida, da sua vida, e que já tem um desfecho espetacular. E às vezes, rapidinho, nem ateísta às vezes o cara acredita em Deus, mas não está nem aí e continua vivendo a vida de qualquer jeito. Então ele também não está sentindo os propósitos de Deus para a vida dele, né? Não está tendo sentido na vida. Falar, então, a Lana comentando isso, eu tenho um amigo que ele fala que para mim a vida é mais fácil. Porque eu acredito que vai ter, que aqui não é o fim. E aí quando, infelizmente, o vô dele acabou falecendo, ele falou assim, para você deve ser muito mais fácil encarar isso, porque para mim acabou. E assim, a gente não tem que encarar dessa forma, porque não é assim. Não vai ser assim. Então, por que não é assim? O que no sonho mostra... Porque até agora vocês só me contaram que parou nos pés aqui, de ferro e barro. Acabou na Europa, aqui na divisão ali do poder romano. Mas
para aí esse sonho, para nos pés, e então a gente vai terminar aí, o mundo um dia vai se explodir? Vem a parte mais importante agora, né? Então, conte-nos, eu quero Saiu saber. uma pedra do céu que as mãos não cortaram, né? Que diz que é interessante. Veio isso. sozinha, aparece? Veio sozinha e bateu bem nos pés, o ponto mais fraco da estátua. E a estátua inteira se desmoronou, né? Ficou em pó. Daniel 2:34 diz, né, tudo isso, que essa questão da pedra sem ajuda de mãos, né? Então tinha estátua, a pedra vem, quebra a estátua toda. Então, o que simboliza aí? Que vai se estabelecer um reino superior a todos aqueles que se passaram. O mais rico, o mais forte, o de melhor cultura, os que se dividiram. Tudo isso irá ao chão, virará pó. E virá um reino que substituirá e se permanecerá. Que legal. Tem algum texto aí no finalzinho, né? Que vai Tem. falar da pedra. No 34, né? Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro esmiuçou. E aqui tem no 35 uma coisa que é muito interessante, porque por mais que os reinos eram fortes, fala que então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. O vento levou aquilo tudo, né? Que ditou a história de todo esse mundo. E não se viu mais vestígio. Quer dizer, que nem a memória importante. daquilo que tinha vai ter mais. Acabou Então, gente, tudo. que alegria. Vai chegar um reino diferente de todos os outros. Um reino que não é opressor, que não valoriza apenas aqueles que têm dinheiro, aqueles fortes, ricos, poderosos, mas que vai ser o reino eterno, que é de graça, oferecido para todas as pessoas. Então, a pedra, meu amigo que está assistindo a gente, simboliza a volta de Jesus. Vai ser um dos nossos temas aí na 13ª lição do programa da nossa temporada. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas que esperança maravilhosa que a gente tem da volta de Jesus, o reino eterno que vai se estabelecer. Então, gente, como você falou, você, diferente do seu amigo, você acredita na volta de Jesus? Eu acredito. Se acontecer uma morte, um problema, alguma coisa, a gente sabe que esse mundo é de passagem, a gente vai chegar. Esperança. Então, isso dá pra gente certeza. Alana, como é que a gente pode, então, encarar a história se a gente tem uma esperança? A gente tem que aprender com o passado, a gente tem que aprender com o presente, tem que aprender com o futuro, que é o que nos dá esperança. Como é que a gente pode lidar com isso aí? Acreditando que isso tudo tem alguém por trás, um ser superior, que guiou o passado, que guia o presente e que já está guiando o futuro. Você falou que o reino será estabelecido e falou no nome de Jesus Cristo. Durante toda a história, e mais um, porém, que comprova a Bíblia, a gente teve Segunda Guerra, teve ditadores, teve grandes impérios, mas um único ser foi capaz de dividir a história. A gente tem um antes de Cristo e a gente tem um depois de Cristo. Independente do que se acredite, a história mesmo de livros didáticos se divide entre antes e depois. Quem é esse Cristo? Aquele que não só fez o mundo e deixou, ele veio aqui e salvou e se doou, e ele está junto com você, junto com o seu presente, estava no seu passado e estará, se Deus quiser, no futuro de todos nós. Então a gente tem que confiar, olhar para o passado, como Deus guiou aquele povo de Israel, como Deus guiou todos os personagens da Bíblia, Ele vai guiar a nossa história. Então está desesperado, olhe para a sua própria história e veja em quantos outros momentos Deus atuou, resolveu problemas que você achava que eram irresolvíveis, né? Não tinha como a gente ter solução e viver o nosso presente confiando nisso aí. O mais interessante que eu penso é o seguinte, tudo isso que a gente se baseou aqui está na Bíblia, só que é uma história que todos os livros contam. E a Bíblia, ela é um livro de história de começo, meio e fim. E isso a gente nunca pode deixar. E por mais assim, poxa, Bíblia, fala daquelas coisas que não tem nada a ver, não acredito. É um livro que perdurou por muitos anos. É um livro que merece ter atenção daqueles que gostam de ler, daqueles que leem diversas leituras. É um livro interessante. Tem alguma coisa aqui, por ser tão especial e ter sobrevivido a tantas coisas, a tantos reinos, né? Tantas histórias já foram registradas aqui, eu acho que merece ser lido, né? Que legal. Eu queria que a gente terminasse lendo uma frase. Alana, nosso guia de estudo no dia de quinta-feira, né? Tem uma frase legal que fala, para mim, toda a doutrina da salvação, ela está expressa nessa frase, está num box assim. No box Mãos à Bíblia? Esse mesmo. O texto diz:
A história do mundo foi dividida por Cristo, antes e depois. Ele faz o mesmo em nossa vida. Deus cancela nossa história irremediavelmente fracassada. Em seu lugar, coloca a sua história. Por meio dele, a história da escravidão do pecado é encerrada em nossa vida. Nossa história pessoal, que condenaria cada um de nós, é substituída pela perfeita história de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A conversa foi muito boa, mas o nosso tempo já terminou. Você que está em casa nos assistindo, Deus quer fazer de você, escrever em você uma nova história, uma história linda, porque na verdade é a história de Jesus. Que você esteja sempre permitindo que o Senhor guie você. A gente termina o programa agora com uma música especial com Wagner Dida. Eu te espero no próximo programa. Imaginou um pobre carpinteiro e uma jovem lá de Nazaré. Quem imaginou uma humilde manjedoura acolhendo o autor da nossa fé? Eu imaginei palácios, mas nem havia ali uma caminha pro bebê. Nasceu ali tão frágil, desprovido de poder. Uma estrela apareceu na cidade de Davi. Um milagre aconteceu, era Deus nascendo ali. Não imaginei assim, só agora descobri. Foi por mim, por mim. Quem imaginou uma coroa de espinhos e pregos rasgando suas mãos? Quem imaginou